The manufacturing sector has evolved over the decades, constantly adapting to fulfill the needs of economy and society. In its Industry and Innovation Lab, the II Lab in ESCTech aims to disclose the state-of-the-art in advanced production technologies, thus contributing to the industry's smart, sustainable and technology-based growth. The II Lab is a space for demonstration of research, experimentation, validation of new concepts and advanced training. II Lab showcases a wide range of technologies such as mobile robotics, industrial vision systems, simulation, business intelligence and decision support systems, cyber-physical systems and Internet of Things, promoting the digital transformation and competitiveness of manufacturing companies. Bom dia e bem-vindos ao nosso webinar, segundo webinar do EIT Manufacturing Hub Portugal e Connected Factories. É sempre com muito prazer que vemos que temos tantas caras conhecidas desse lado, apesar de não os conseguir ver, e mostramos-vos um bocadinho do vídeo do nosso Industry and Innovation Lab, porque em circunstâncias normais estaríamos lá todos hoje a ver-nos e a experimentarmos as tecnologias no nosso laboratório. Hoje estamos aqui para falar dos projetos de inovação do EIT Manufacturing. E o que é o EIT? EIT é o European Institute of Innovation and Technology. É um instrumento da Comissão Europeia que financia várias comunidades. Existem 8 comunidades diferentes, portanto, poderão ter ouvido falar do EIT Digital, do Food, do Raw Materials, do Health, são vários, e o ano passado começou o EIT Manufacturing. E por isso, esta é a altura ideal para vos apresentarmos os primeiros resultados dos projetos financiados pelo EIT Manufacturing cá em Portugal. E o Connected Factories? Connected Factories é um projeto que junta diversos parceiros e que nos explica o que é que vão ser as fábricas do futuro. Todos os conceitos que nós esperamos de umas fábricas do futuro. E depois o EIT Manufacturing, sendo um programa direcionado para a inovação, vai colocar em pequenos projetos e em pequenas ações de educação, em prática, todas essas visões das fábricas do futuro. Em Portugal nós temos 4 parceiros, o INESCTech como os parceiros INEGI e FEUP, e também a SONAI, que vamos ter hoje aqui no nosso webinar. E passo então a apresentar os oradores de hoje, que temos aqui. Muito bom dia a todos, já estão no ar. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. E começo então por apresentar o Américo Azevedo. Américo Azevedo tem já longa experiência na indústria, é professor na Faculdade de Engenharia, também no INESCTech foi por várias funções e é hoje o coordenador do Tech for Industry. E o Américo, efetivamente, tem feito muitos trabalhos de consultoria por vários setores industriais. Então, quando pensamos em como desenhar um programa da Indústria 4.0, o Américo é a pessoa que vai saber, desde o chão de fábrica até à gestão de topo, o que é preciso para essa implementação. Então, não poderia haver pessoa para nos explicar quais são as barreiras que as empresas estão a sentir hoje relativamente à adoção da Indústria 4.0. Portanto, muito obrigada, Américo, por estar connosco. O nosso moderador é o César. O César já está no INESCTech há 20 anos, em todo este tempo, a investir nas tecnologias de informação do futuro, a nível da indústria. Portanto, com toda a experiência que adquiriu nos projetos europeus, consegue trazer para o nosso ambiente nacional o que é isto das tecnologias de informação, das arquiteturas, de como ligar o mundo físico ao mundo virtual.
Ultimamente tem-se dedicado então aos sistemas de cidade físicos, à internet das coisas, muito ligadas à robótica, aos AGVs e, no geral, a todos os equipamentos da logística interna. Então, ninguém melhor para nos explicar por miúdos o que é isto das plataformas digitais na indústria do que o César. Muito obrigada, César, por estar aqui hoje. Obrigado. Depois, de seguida, os nossos terceiros oradores, Ana Machado Silva e Miguel Gomes, da SONAI, estão aqui já em pulgas, na verdade, porque foram nomeados, ou fomos todos nomeados, para os EIT Awards. Portanto, isto vai para além do EIT Manufacturing, portanto, a nível do EIT geral, o nosso projeto foi nomeado para os EIT Awards, que vão ser, vamos saber, para a semana, mas que tem voto nacional, portanto, ou voto do público, peço desculpa. Portanto, convido-vos a todos a procurarem no LinkedIn da Ana Machado Silva, ou no meu, ou no EIT, onde quiserem, o link para votarem no nosso projeto e podermos assim levar este projeto também à final. E agora passo então a apresentar os oradores. Portanto, Ana Machado Silva passou vários anos na SONAI Indústria e também já dá aulas há 10 anos na Porto Business School e ultimamente, portanto nos últimos anos, juntou-se à inovação da SONAI, portanto ao grupo da inovação da SONAI, sendo gestora de projetos e levando também a cabo estes do EIT Manufacturing. Muito obrigada, Ana, por estares connosco. Obrigada pelo convite. Obrigada. O Miguel está na SONAI Arauco, portanto também muitos anos na SONAI Indústria e agora na SONAI Arauco, e ele faz parceria ali com o César, não é? Portanto, quando se fala em arquiteturas, de tecnologias, de inovação, de informação dentro das empresas, o Miguel é a pessoa indicada e, portanto, também é a pessoa indicada para nos explicar como é que isto funcionou na implementação na SONAI Arauco. Obrigado, Ana. Obrigada, Miguel. E agora temos o Luís Oliveira, da Jazil. Muito obrigada por estar connosco. Obrigado, eu. O Luís tem um percurso em ambiente industrial, portanto passou, é daquelas pessoas que a gente pensa, se a área industrial que necessária, o Luís passou por ela, portanto desde a manutenção, às compras, gestão de operações e agora também na direção da Jazil. O Luís, portanto a Jazil foi uma das empresas que ganhou uma Open Call dentro de um projeto do EIT Manufacturing para começar a sua avaliação de maturidade da indústria 4.0 e também o planeamento dessa transformação digital e, portanto, estamos muito felizes por termos hoje aqui o testemunho do Luís sobre como isso tudo se passou e quais os seus planos agora para o futuro. Ok, obrigado. Estão apresentados os oradores e agora então vamos dar início à primeira apresentação com o Américo, que nos vai então explicar que barreiras é que as empresas estão a sentir para a indústria, na implementação da indústria 4.0. Até já! Muito bom dia a todos e eu queria começar por agradecer à Ana o convite para estar aqui neste webinar. É sempre um prazer participar em iniciativas desta natureza. Em particular, nós temos de facto nos últimos anos no Inesctec temos tido uma atividade relativamente intensa neste domínio, portanto começamos já há muitos anos e temos vindo de facto a fazer um trabalho que nos parece consistente, em particular muito orientado às indústrias portuguesas. Hoje, neste webinar e esta apresentação vai centrar, enfim, naquilo que é talvez as principais barreiras à implementação do que se refere à implementação da indústria 4.0 e, portanto, este vai ser o tema de facto a ser desenvolvido. E, portanto, quando nós falamos, no fundo, de indústria 4.0 e, em particular, de barreiras à implementação da indústria 4.0, é muito importante, de facto, começarmos a situar o problema olhando para quem tem que tomar decisões, de facto, nas empresas, nomeadamente os diretores gerais, os diretores de tecnologia, os responsáveis de inovação e, em particular, os CEOs,
E, na verdade, nós entendemos que os CEOs, a implementação da I 4.0, colocam-os numa encruzilhada. E colocam-os numa encruzilhada porque, por um lado, olha-se muito para este domínio, para a indústria 4.0, naquilo que é o lado das oportunidades e, portanto, reconhecem-se oportunidades potencialmente grandes. E, por outro lado, está numa encruzilhada porque isto seria a parte boa, mas de facto há a parte que tem a ver muito com os desafios estratégicos e operacionais que se colocam de facto às empresas e a esta tomada de decisão. E na verdade, quando pensamos em indústria 4.0, nós costumamos dizer enfim, que identificamos muitas oportunidades e promessas 4.0, e fala-se muito de flexibilidade, fala-se da interação com o cliente, da resposta rápida, da possibilidade de criarmos novos serviços, no fundo, de sermos mais sofisticados e com isso mais inovadores. Por outro lado, na capacidade de se conseguir customizar em larga escala e com eficiência, a chamada produção unitária, e naturalmente a capacidade de desenvolver novos negócios. E, portanto, isto é o que a gente chama o lado bom, o lado em que, no fundo, são as oportunidades e as promessas, entre aspas, 4.0. Na verdade, numa perspectiva, quando começamos a olhar de facto para uma empresa, para um negócio, interessa de facto perceber o que é que abordagens de 4.0 de facto podem trazer, por exemplo, em termos de flexibilidade. A capacidade, por exemplo, de reduzir o time to market, por exemplo, usando tecnologia de simulação e com isso conseguindo de facto ultrapassar alguns obstáculos que geralmente existem na prática, como tempos muito longos para validar determinado tipo de soluções tecnológicas, etc. E, portanto, esta questão da flexibilidade, por exemplo, naturalmente é reconhecidamente uma dimensão importantíssima na competitividade das organizações. E aqui caem também as questões, por exemplo, da atualização e configuração dos próprios equipamentos. Quando se está a falar de produção unitária, por exemplo, esta é uma questão verdadeiramente fundamental. Quando olhamos mais para as operações, numa perspectiva também de produção, aquela questão das reduções dos setups, a melhoria do desempenho operacional, no fundo, a redução de toda a variabilidade operatória que condiciona terrivelmente o desempenho operacional numa empresa e, naturalmente, não esquecendo da qualidade. A questão da melhoria da qualidade quer na fase de concepção e projeto, quer qualidade depois numa fase posterior de produção. E, portanto, a capacidade de detectar problemas de qualidade em antecipação e naturalmente, também uma outra dimensão muito importante para o negócio tem a ver com o próprio nível de serviço. E o serviço ao cliente, por exemplo, conseguir prestar serviços de forma remota, com maior conveniência, reduzir a indisponibilidade e os problemas de não qualidade, e com isso, no fundo, a explorar novas experiências com o próprio cliente. Envolvimento, integração, no fundo, fazer com que o cliente possa experimentar e sentir, ou seja, explorar novos canais. E, portanto, isto naturalmente que se poderá traduzir em crescimento do próprio negócio, porque estaremos a falar, por exemplo, de um conjunto de novos, eventualmente novos produtos e serviços que neste contexto seriam inovadores. E, portanto, ou até mesmo novos modelos de negócio, novas propostas de valor que sejam através de novos canais ou através de uma própria nova cadeia de valor associada. E, portanto, nós vemos, digamos, estas oportunidades, estas promessas, mas, por outro lado, garantir as capacidades digitais inerentes a este ambiente 4.0 requer esforços de transformação em diferentes dimensões. E, portanto, naturalmente que não são apenas oportunidades e promessas, há uma dimensão muito importante que é o esforço que a organização tem que conseguir, digamos, ultrapassar para tirar partido, digamos, destas vantagens. E, no fundo, há uma característica fundamental, que é quando uma organização aumenta as suas capacidades, a sua aptidão digital, digamos assim, neste contexto de indústria 4.0, a empresa de facto está a conseguir diminuir o tempo de resposta a um problema. Portanto, no fundo, é o que a gente chama a latência. Ou seja, a forma como eu respondo a um problema, a um evento, tem tanto ou mais valor ou seja, está diretamente ligada, se quisermos, ao tempo, à capacidade que eu tenho para responder. E, portanto, esta questão é muito importante
porque faz com que, num ambiente 4.0, a latência de ajustamento, ou seja, o tempo que eu tenho para responder a qualquer problema, é extremamente reduzido. E, portanto, isto é desejado em qualquer organização, porque é isto que vai permitir, naturalmente, resposta rápida, capacidade de adaptação e, portanto, uma resolução ativa de problemas. Só que é preciso ter a consciência que, naturalmente, que garantir este ajustamento, digamos, em tempo real, tomar uma decisão em tempo real, isto naturalmente significa esforço. Esforço para a organização, que se traduz naturalmente de uma forma aqui simplista, numa lógica de custo. E, portanto, eu vou ter que alterar, eventualmente, mudar, fazer upgrade, provavelmente alguns recursos, provavelmente os próprios sistemas de informação, a própria estrutura organizacional e, naturalmente, a cultura. E por isso é que nós dizemos que há um esforço natural, tem que haver aqui um esforço natural para eu conseguir tirar partido, de facto, destas oportunidades e promessas. E, portanto, o que nós sabemos atualmente, e isto é um ponto de partida muito importante, é que qualquer organização, qualquer empresa industrial, neste momento está sujeita a 3 realidades que são cada vez mais comuns. Por um lado, o que fazem é muito mais complexo, os produtos são bastante mais complexos nos dias de hoje, muitas tecnologias envolvidas. Por outro lado, muito mais variantes de produtos e, por outro lado, a própria cadeia de fornecimento, a própria cadeia de valor, que também é mais complexa, em que se exige mais interação e mais cooperação. E, portanto, daqui resulta, de facto, para além deste contexto, uma série de outras exigências, que é produzir de forma individualizada e com eficiência, conseguir dar resposta à variabilidade dos mercados, enfim, suportar uma redução dos próprios ciclos de vida cada vez mais frequentes. E isto aqui traduz-se, de facto, numa necessidade de fazer uma abordagem holística, não apenas a nível do próprio produto, mas, por exemplo, olhando para a própria cadeia de transformação, para o próprio modelo de negócio, etc. Portanto, esta é uma questão muito importante que, num contexto industrial 4.0, obriga, de facto, a que haja uma estratégia. Há uma estratégia, naturalmente, para o negócio, terá que haver uma estratégia para as próprias operações. E, portanto, aqueles ganhos, as promessas que se identificam a nível da resposta rápida, da flexibilidade, da eficiência operatória, da própria qualidade, etc., não se conseguem obter, digamos, de uma forma por carregar num botão, quer dizer, por magia. Isso não existe. E, portanto, obriga, de facto, a que as organizações tenham uma abordagem holística, como já foi referido, mas acima de tudo integrada, em que elas olhem para os recursos, para os seus ativos, máquinas, pessoas, etc., mas também para a forma como a própria empresa trabalha, ou seja, para os seus processos. E, portanto, esta é parte muito importante da cadeia de valor interna e externa da própria organização. E, no fundo, com uma preocupação muito grande de garantir determinado tipo de competências. Esta questão é particularmente importante e num contexto de indústria 4.0 interessa perceber que no fundo podemos pensar que a lógica evolutiva em direção, digamos, a um ponto que se possa chamar de estarmos a trabalhar, de facto, num ambiente 4.0, que está associado à visão do que significa a própria indústria 4.0, interessa perceber, na verdade, como é que é esse caminho, como é que é o caminho para eu atingir, digamos, esse desidrato. E enfim, uma das referências que geralmente se utilizam é uma referência particularmente importante e que está muito associada ao que se chama a maturidade no contexto da própria indústria 4.0. E, portanto, tomando, por exemplo, um modelo muito simples, mas que nos ajuda a compreender, isto vai nos permitir entender onde é que nós, como organização, como indústria, nos poderemos estar a situar. E, por exemplo, quase todas as empresas, naturalmente, ou todas mesmo, utilizam sistemas computacionais nos seus processos. E, portanto, por exemplo, utilizar máquinas CNC, as máquinas CNC são máquinas que têm computadores integrados, etc. Mas, por exemplo, não estarem conectadas significa que nós estamos aquém daquilo que seria um ponto, digamos, de desenvolvimento neste contexto da própria indústria 4.0, que era eu conseguir que os sistemas ditos computacionais pudessem interatuar entre si de uma forma, digamos, integrada. E, portanto, um ponto muito importante nas organizações é quando, de facto, começam a ter os seus recursos
integrados, interligados, conectados com as diferentes aplicações ligadas entre si. Mas isto não é indústria 4.0, de facto. Isto não é indústria 4.0. Isto é o que a gente diria uma indústria pré-4.0, vamos lá ver, uma indústria tipo 3.0 ou qualquer coisa do género. A questão, o grande desafio começa agora, a partir de agora. E, portanto, um dos grandes desafios, a certa altura, é a empresa começar a perceber o que é que está a acontecer. E, portanto, é a empresa passar a ter visibilidade do que está a acontecer. E, portanto, significa que a empresa, de certa forma, começa a ter quase um modelo digital daquilo que se passa no terreno. E depois, isso não é suficiente porque obriga-nos a pensar o que é que a empresa, de facto, como é que a empresa pode compreender aquilo que está a acontecer. E, portanto, é o que a gente chama um nível superior, que a gente diz de transparência. É eu uso um conjunto de dados para conseguir conhecer as relações, enfim, causais ou outras que possam ter e dessa forma entender o porquê dos problemas. E depois um outro ponto mais sofisticado ainda é saber o que é que pode acontecer a seguir. O que é que, na verdade, pode acontecer a seguir e é uma lógica, digamos, mais preditiva, no sentido de procurarmos alguma antecipação e, no limite, nós conseguimos adaptar em tempo real de uma forma, vamos lá ver, coerente com o que de facto tem acontecido. E, portanto, num contexto de indústria 4.0, as organizações têm que, naturalmente, perceber que este é um caminho longo, que traz, de facto, custos de transformação associados, mas que obriga, de facto, a terem uma estratégia, de certa forma, de curto prazo, em primeiro lugar, criar visibilidade e transparência, para depois, numa fase seguinte, então, tirar partido daquilo que são, digamos, a sofisticação das tecnologias digitais e o que elas podem trazer, de facto, a uma organização. E, portanto, este contexto obriga-nos a perceber que isto é um caminho longo e, por exemplo, enfim, só a jeito de curiosidade, neste contexto e o último scoreboard relativamente à indústria 4.0, enfim, Portugal não está numa posição muito simpática, não é? Portanto, temos aqui uma margem de progressão significativa e interessa-nos, de facto, perceber que os esforços que nós temos feito ainda não são suficientes. Por outro lado, também interessa partilhar com vocês que, por exemplo, num estudo muito recente da indústria alemã, com uma série de empresas, conseguiu-se quantificar que uma grande parte delas ainda está no nível 2, portanto, nesta escala de 1 a 6 que a gente viu há bocadinho, ainda está, digamos, entre o nível 2 e o nível 3. E, de facto, essa é também a nossa percepção relativamente à indústria nacional. De todos os trabalhos que nós temos feito com empresas portuguesas, pequenas e algumas médias e outras grandes, na verdade, o nível digamos, o posicionamento da maior parte das empresas está a algures entre o nível 2 e o nível 3, ou seja, naquele nível que estão a introduzir, de facto, de forma consistente tecnologias que permitem digitalizar os seus processos. E, portanto, interessa nesta fase, então, perceber quais são as principais barreiras, o que é que está a obstar uma maior progressão, digamos, mais rápida. Nós costumamos dizer o seguinte: compreender estas barreiras, digamos, associadas à indústria 4.0, também ajuda a perceber aquilo que eram as barreiras à própria inovação. E, portanto, um assunto extremamente estudado ao longo das últimas décadas. E, portanto, quando se olha, por exemplo, para as barreiras da inovação, vem logo ao de cima barreiras do tipo económico-financeiro, por exemplo, déficit de recursos financeiros, enfim, uma das barreiras muito comuns, em particular nas PMEs, porque geralmente há um nível de investimento envolvido, mas muitas das vezes há o tipo de barreiras que nem sempre são bem percepcionadas. Por exemplo, questões de imaturidade tecnológica, ou as próprias estruturas organizativas das empresas podem não ser as mais adequadas, déficits de competências de qualificações, enfim, desconhecimento do próprio potencial tecnológico e muitas das vezes até a questão das políticas públicas que pode condicionar, digamos, a adoção propriamente de modelos de inovação nas próprias empresas. Mas isto ajuda, de facto, a perceber aquilo que são as principais barreiras da indústria 4.0. E, portanto, o trabalho que nós temos feito nos últimos anos
tem-nos permitido, de uma forma muito simples, sintetizar aqui um conjunto de principais barreiras. A primeira, e isto não tem propriamente por ordem digamos, de importância, digamos assim, mas a primeira tem a ver, de facto, com a falta de informação e conhecimento sobre tecnologias de implementação. Isto é, de facto, muito transversal, na maior parte das empresas, pequenas e grandes. Portanto, ainda há muito desconhecimento relativamente ao potencial de determinadas tecnologias e, nomeadamente, ao potencial sinergético que estão associados a essas próprias tecnologias. O outro, e isto é um ponto verdadeiramente importante, é a questão da relação custo-benefício, que nem sempre é de facto clara. Não é fácil quantificar o custo e benefício num projeto 4.0. Por outro lado, a qualificação insuficiente, muitas das vezes, dos próprios quadros de gestão e da força de trabalho. Outra questão muito importante é faltas de referências e normalização. E nós costumamos dizer o seguinte: se no domínio, por exemplo, da eficiência produtiva e dos ambientes, por exemplo, Lean, há referências concretas, onde as empresas, de facto, se podem comparar, há benchmarks, etc., não é? Todas as empresas olham, por exemplo, para a Toyota, quando se fala em Lean, mas quando se está a falar em indústria 4.0 não há referências e, portanto, não há, de facto, um benchmark que se possa dizer vamos seguir por ali, porque, na verdade, temos ali um ponto de referência. E, portanto, essa é uma dificuldade, de facto, significativa. Outro tipo de barreiras. Sim, outro tipo de barreiras. As próprias infraestruturas muitas das vezes são deficitárias e as preocupações com as próprias segurança de dados, e este é um aspecto muito importante. Só mesmo para terminar, eu tinha aqui uma síntese, mas vou avançar. No INESC nós temos feito um trabalho muito consistente neste domínio e, portanto, há trabalhos de investigação que têm de facto explorado muito esta questão das barreiras e, em particular, tentando perceber quais são as relações entre essas próprias barreiras e, portanto, este é um aspecto que no fundo, temos vindo a fazer e só mesmo para terminar, Ana, enfim, não é só uma recomendação, mas é aquilo que a gente acha talvez o melhor caminho para ultrapassar as barreiras é termos que fazer um exercício fundamental numa empresa, em qualquer empresa, pequena ou grande, é onde é que ela está e onde é que ela quer chegar e como. Isto traduz, sem dúvida, naquilo que é uma coisa fundamental, que é por onde é que as empresas devem começar, até para perceberem as barreiras que têm. E devem começar por uma coisa fundamental. Devem começar por fazer uma avaliação de maturidade. E, portanto, é aqui, na avaliação de maturidade, que a própria empresa vai sentir as grandes barreiras que tem pela frente e, dessa forma, vai ser capaz de desenhar aquilo que vai ser a sua organização 4.0 para, posteriormente, planear e operacionalizar. Portanto, isto é sempre de uma forma evolutiva. Fala-se montes de vezes em transformação, mas na verdade isto é mais uma evolução do que uma transformação, porque deve ser entendido dessa forma, não se consegue ultrapassar todas as barreiras de uma forma instantânea, tem que ser de forma evolutiva. Portanto, não tenho mais tempo, fico por aqui, de facto, depois teremos com certeza tempo para algumas perguntas no final. Muito obrigada, Américo, pela tua apresentação e pela tua explicação sobre estas barreiras. Devem ter reparado, os nossos participantes, que temos no chat o meu colega António Almeida, ele está a guiar as questões que vocês terão para colocar aos oradores. Portanto, fiquem atentos ao chat, coloquem lá as vossas questões, que elas depois serão colocadas no final das apresentações ou então no painel no final de todas as apresentações. Parece que o Américo ainda não tem nenhumas questões dos participantes, portanto vou só fazer-te uma questão, Américo, que é, como sabes, hoje estaríamos no nosso Industry and Innovation Lab, não é? E que é um espaço de aprendizagem e experimentação. Então, como é que tu achas que estas chamadas Teaching Factories ou Learning Factories ajudam à aprendizagem destes conceitos para colmatar estas barreiras das empresas, para a implementação da indústria 4.0?
Obrigado, Ana, por essa questão. É uma questão de facto muito importante e tem muito a ver com uma das barreiras que a gente identificou atrás, e uma delas tem a ver de facto com qual é o grau de conhecimento acerca do próprio potencial que estas próprias tecnologias podem ter. Mas o mais importante é perceber o seguinte: o benefício ou a oportunidade de uma iniciativa 4.0 não se baseia, não se traduz na adoção de tecnologias, digamos, de uma forma independente, por exemplo, robótica ou simulação ou outra qualquer. Portanto, o potencial resulta precisamente da interação entre estas próprias tecnologias. Por exemplo, tecnologia robótica com capacidades de machine learning, por exemplo. Portanto, é precisamente essa interação que se consegue ter os resultados, digamos, as promessas, digamos assim, da própria indústria 4.0. Porquê é que essa questão das Teaching Factories é particularmente relevante? E tem a ver com aquilo que eu referi há pouco. Não há ainda neste domínio, nesta matéria, as empresas não têm, de facto, forma de olharem, de identificarem referências de uma forma, digamos, eu diria, muito, aliás, global e no seu próprio domínio, referências que elas próprias pudessem comparar. Enquanto que em várias áreas de conhecimento isso existe. Por exemplo, quando se está a falar de eficiência operacional, não há problema nessa matéria. Eu consigo arranjar boas referências para qualquer uma dos domínios da eficiência operacional, mas quando a gente está a falar num contexto de indústria 4.0, isso não existe ainda. Portanto, aqui há pouco tempo, aliás, a McKinsey, num relatório, escreveu uma coisa muito interessante, que dizia que não existe a Toyota para esta transformação digital. Ainda não existe. E, portanto, a própria McKinsey dizia isso, e eu acho isso muito pertinente. E, portanto, daí que estas Teaching Factories, estes, digamos, laboratórios de experimentação, vão ser, de facto, vai ser um elemento fundamental para que as empresas possam experienciar, para que as empresas possam sentir precisamente o potencial dessas tecnologias. E, portanto, é isso que eu acho que faz completamente a diferença. Já temos aqui uma questão, é do Roberto Piedade, que te dá os parabéns e agradece a apresentação. E pergunta se acreditas que um programa de modernização de uma empresa industrial para adaptar-se aos conceitos da indústria 4.0 deveria ter o mesmo tipo de importância transformadora que os programas de certificação, tipo o ISO 9000, tiveram no passado recente. Qual a tua opinião? Ora bem, é difícil. Vamos lá ver. Eu acho que as coisas coexistem muito, não a questão da certificação ISO 9000, mas entender de facto o poder que está por trás dessa família de referência normativa como é a 9000. E na verdade é uma família muito particular, a 9000, que eu acho que todas as empresas que se possam, digamos, inspirar, enfim, eu diria na maior parte do que essa família normativa de facto cobre, garantidamente que vão trabalhar, vão criar valor de facto de forma diferente e, portanto, vão criar mais riqueza e naturalmente com mais valor para o cliente. E, portanto, esta questão da 4.0, atualmente, pelas dificuldades que tem, pelas barreiras que tem, de certa forma vamos lá ver, já existem um conjunto de abordagens e metodologias que ajudam precisamente a adotar precisamente este tipo de estratégias ou de abordagens em 4.0. E, portanto, eu diria que nunca poderá ser obrigatório, não é questão de ser aqui obrigatória, a questão é de facto de necessidade, porque de outra forma as organizações vão ficar de facto num quadro competitivo extremamente, digamos, vamos lá ver, não adequado para a sua sustentabilidade futura. E, portanto, eu nessa perspectiva, da mesma forma que, enfim, que a ISO 9000 teve em muitas empresas, em muitos mercados, não tenho dúvidas que esta questão também da 4.0 vai ter talvez maior impacto, aliás, vai ser, sem dúvida, até com maior impacto. Muito obrigada, Américo. Os nossos participantes estão a aquecer, já temos aqui várias questões, mas vamos agora deixá-las para o final, para o painel, porque temos que seguir com o segundo orador, o César Toscano, do Inesctec, que nos vai explicar
O que é isto das plataformas digitais, da integração de sistemas, trocar por miúdos, como é que as empresas podem, de certa forma, utilizar também estes projetos do EIT Manufacturing para criarem estas infraestruturas nas suas fábricas. Muito obrigada, César. Eu vou olhar um pouco para trás, para o passado mais recente. Se bem se recordam, a formalização do movimento Indústria 4.0 na Alemanha teve como principal elemento o modelo de referência, aquilo que designamos, que foi designado posteriormente por RAMI 4.0, onde se identificaram os principais princípios do movimento. Os conceitos de sistema ciberfísico e componente I 4.0 deram corpo a este modelo, sendo que esta noção de interligação estreita entre o mundo real, por exemplo, entre as coisas existentes no chão de fábrica, e o mundo virtual, a representação digital ou virtual dessas coisas reais, já vinha sendo trabalhada desde alguns anos. Assim, não é surpresa para ninguém que nessa altura já existissem soluções, como por exemplo o OPC-UA, em torno da ligação dos equipamentos em chão de fábrica na aplicação ou a aplicações de gestão da produção. No entanto, as diversas iniciativas que posteriormente foram sendo criadas, um pouco por todo o mundo. Em Portugal também temos formalmente a iniciativa da Indústria 4.0, vieram dar força ao que se começou a chamar de plataformas IoT, no contexto do desenvolvimento de soluções em torno da produção inteligente, da manutenção preditiva, da otimização de sistemas de produção, entre muitos outros temas. Tanto no mundo comercial como nas comunidades de código aberto, começaram a aparecer soluções que visam a captura de dados em tempo real dos diversos elementos existentes em chão de fábrica, através de diferentes ou de diversos protocolos de comunicação e do desenvolvimento, por exemplo, de conceitos como Smart Objects, objetos inteligentes. O termo IoT começou a estar na moda e começou a ser muito falado nestes últimos anos. Funções de processamento de dados, como por exemplo para filtragem, para anotação e para conversão de dados, começaram a ser disponibilizadas de uma ou de outra forma por estas plataformas. Ultimamente temos ouvido falar muito do conceito de Digital Twin. Independentemente disto, e a minha opinião é que da grande variedade de plataformas IoT que nós conhecemos e que são disponibilizadas tanto em termos de código aberto como em termos de soluções comerciais, estas plataformas vão estender-se para além da empresa nos próximos anos, no sentido de suportarem também comunicação de dados entre organizações. Identifico de seguida a nossa experiência na adoção de plataformas IoT, começando por apresentar a arquitetura OSPS, Open Scalable Production System, que foi desenvolvida nos últimos 3 anos nos projetos Scalable e Fasten. No lado esquerdo, identificamos manipuladores robóticos móveis e fixos, impressoras 3D, transportadores automáticos de material em curso de fabrico e unidades automáticas de armazenagem. No lado direito, identifica-se um sistema típico de gestão de operações, o denominado sistema MES, responsável pela criação de planos de produção, com definição temporal das operações, a sua alocação a recursos de produção e definição de rotas de produto no sistema de produção, entre outras funcionalidades. No centro da figura, identifica-se um modelo de dados, o designado APM, responsável por manter uma representação virtual, a 3 dimensões, de todos os elementos físicos existentes numa determinada área física de produção ou logística. Este modelo, contextualizado pelo plano de produção criado pelo sistema MES, é disponibilizado para cada sistema robótico como suporte essencial à sua operação.
funcionalidades de gestão de produção são também definidas no APM, no sentido de controlar e monitorar a execução das operações definidas no plano, com base nos recursos de produção suportados, nomeadamente manipuladores robóticos e impressoras 3D. Por último, a arquitetura OSPS identifica um conjunto de ferramentas para apoio à tomada de decisões humanas relativamente à melhor organização do sistema produtivo. A simulação de eventos discretos é um instrumento principal, utilizado para analisar cenários de produção e estimar o valor para vários indicadores de desempenho. Desta análise, resultam pesos a atribuir a diversos critérios, como, por exemplo, a minimização de tempos de setup, a minimização de atrasos, de tempos de espera ou o aumento do nível de utilização dos recursos de produção. Critérios estes que visam alterar a forma como o plano de produção é gerado pelo sistema MES. De que forma é que esta arquitetura foi concretizada? Ora bem, no projeto Aston, demonstrador de tecnologias IoT entre a Europa e o Brasil, foi definida uma plataforma IoT em torno do ecossistema de código aberto Apache Kafka. O Kafka atua como o principal elemento de desacoplagem entre os recursos físicos no lado esquerdo da imagem e os sistemas de gestão da produção no lado direito da figura. O modelo de publicação-subscrição do Kafka assegura a comunicação de dados entre estes elementos através da organização das mensagens em tópicos. No entanto, se do lado direito foram desenvolvidas interfaces de comunicação com o broker de mensagens, na interface com os recursos de produção, lado esquerdo da imagem, foram selecionados componentes existentes para a conversão dos protocolos de comunicação, ou seja, mensagens ROS produzidas por um manipulador robótico, por exemplo, são traduzidas em mensagens MQTT e posteriormente em mensagens Avro para o Kafka. De forma inversa, mensagens oriundas, por exemplo, do APM, são convertidas em mensagens MQTT e posteriormente em mensagens ROS. Como parte integrante da plataforma IoT, uma base de dados assegura a salvaguarda de todos os dados transferidos através da plataforma, sendo aqueles referentes à operação dos manipuladores robóticos e impressoras 3D visualizados em ecrãs não interativos em tempo quase real. Este sistema foi demonstrado em 2 cenários industriais, em Portugal, num armazém logístico, onde se armazenam peças de vários tipos. O desafio aqui consistiu no desenvolvimento de um manipulador robótico móvel, capaz de se movimentar autonomamente no espaço ocupado pelo armazém, de se deslocar para o sítio onde estão armazenadas as peças e de recolher um conjunto de peças para um kit, transportando depois desse kit para uma determinada estação de trabalho na linha de montagem onde esse kit é necessário. No Brasil, o desafio consistiu no desenvolvimento de uma unidade de produção aditiva para componentes produzidos à medida e para resolução de avarias em elevadores com alguma antiguidade, para os quais já não existe produção de peças. Uma segunda concretização da mesma arquitetura, a OSPS, decorreu no projeto europeu Scalable. Neste caso, um dos parceiros envolvidos desenvolveu um barramento de serviços, o Manufacturing Service Bus, do lado direito na figura, baseado no broker de mensagens RabbitMQ e capaz de interligar entidades que produzem dados com as entidades que os consomem. O sistema aqui funciona também de acordo com a subscrição e publicação de dados. No entanto, neste caso específico, a ligação entre produtores de dados e consumidores, que tanto estão no lado esquerdo da figura como no seu lado direito, é controlada por fluxos de integração pré-definidos e que permitem indicar de que forma é que as diversas estruturas de dados são mapeadas entre si. Tal qual como no caso anterior, foram identificados componentes específicos para realizar a integração com os recursos de produção, nomeadamente uma bridge de ligação a sistemas ROS, a robôs, e uma bridge de ligação ao PLC que controla a movimentação de material em custo de fabrico. O protótipo do sistema, referido neste slide, foi demonstrado numa linha de montagem de motores na indústria automóvel, onde motores diesel e a gasolina foram objeto de operações robóticas,
realizadas por manipuladores robóticos fixos, instalados em postos de trabalho da linha, e por manipuladores robóticos móveis capazes de se deslocarem para determinados postos de trabalho na linha à medida das necessidades. Tanto num caso como noutro, nestes dois projetos, a plataforma IoT foi distribuída de forma automática, recorrendo-se às tecnologias de virtualização e contemporização, facilitando desta forma a instalação do sistema em cada um dos diferentes casos. Vejamos de seguida um pequeno vídeo relativo ao caso da logística no projeto Fasten. Começamos por apresentar o plano de produção que foi inicialmente criado por um sistema MES. Estamos agora a ver o robô do lado esquerdo a fazer operações de pega de peças e de colocação nos kits que depois são transportados, e do lado direito estamos a ver três perspectivas: a do APM, a representação gráfica do chão de fábrica, onde vocês verificam que, à medida que as peças vão desaparecendo de um sítio e aparecendo do outro, a representação gráfica vai evoluindo de forma sincronizada. Estamos também agora a ver na consola a preto um extrato em fundo do que a plataforma IoT está a fazer. Basicamente está a fazer a conversão de todas as mensagens que estão a ser enviadas de um lado para o outro. E na parte de baixo estamos a ver também em tempo real a execução do plano, e portanto, à medida que as diversas operações vão sendo feitas pelo robô, este plano vai sendo atualizado, e mais em baixo estamos a ver extratos de imagens que estão a ser captadas pela câmara de vídeo instalada no braço do robô e que servem no fundamental para percepcionarmos que peças é que estão em determinado espaço 3D e de que forma é que essas peças podem ser agarradas. Este vídeo há de terminar com a execução plena destas operações, que é aquilo que se verifica agora de seguida. Termino apresentando sumariamente o modelo de referência de outra plataforma IoT. Esta foi desenvolvida no projeto MIDI, que terminou há muito pouco tempo, por uma comunidade extensa de entidades europeias, e constitui, segundo a minha experiência, uma referência em termos de estado da arte no domínio da possível aplicação de soluções de código aberto na indústria. Neste modelo são identificadas fontes de dados, tanto ao nível dos equipamentos em chão de fábrica, como ao nível dos produtos manipulados. O modelo identifica depois dois ambientes distintos, um denominado de IoT industrial, presente o mais possível ao pé dos equipamentos, em redes de comunicação locais, e implementando o que se tem vindo a designar por Edge Computing, no fundamental, responsável pelo processamento de dados em trânsito. O segundo ambiente, em cima, denominado de analítica industrial, visa a análise e processamento de dados através de tecnologias de inteligência artificial, sendo a integração de dados em trânsito com dados em repouso um elemento essencial. Esta última figura identifica o desdobramento deste modelo de referência em torno de dois ecossistemas. No lado esquerdo, identificam-se as tecnologias existentes que implementam as funções do modelo em torno da plataforma FireWare, que tem sido a referência em termos europeus. No lado direito, identificam-se as tecnologias em torno do ecossistema Apache Kafka, que tem sido presente mais a nível mundial, não somente na Europa, mas também, por exemplo, no Brasil. Termino esta apresentação agradecendo o vosso tempo e esperando que tenham ficado com uma noção mais clara do que aquilo que normalmente se entende por plataformas digitais e de forma muito interna, integração de sistemas. Muito obrigado,
estou à vossa disposição para perguntas. Muito obrigada, César, pela apresentação. Temos um comentário do Miguel Pires a dizer excelente apresentação, portanto, a dar-te os parabéns. A Ana Machado Silva também gostou muito. No entanto, não temos aqui questões, portanto, eu vou aproveitar para colocar uma questão que eu acho que, que eu acho que vai ajudar muitas empresas. Porquê? Tu já estavas nos projetos europeus quando começaram os instrumentos das chamadas open calls dentro dos projetos europeus, também às vezes chamado cascade funding. E então, se calhar, poderias explicar como é que essas experiências nesses projetos de open calls, que até tiveste com algumas empresas portuguesas, como é que isso ajuda a descomplexar, portanto, a lidar com a complexidade da implementação dessas arquiteturas nas empresas industriais? Obrigado, Ana. Ora bem, a minha primeira experiência com este mecanismo das open calls foi entre 2016 e 2018, e no qual tivemos a sorte, com algum esforço da nossa parte, aqui em Portugal, de utilizar este mecanismo para, no contexto de um projeto europeu bastante alargado, introduzirmos algumas empresas portuguesas e darmos hipótese de elas também participarem em contextos mais alargados e conhecerem mais tecnologias. Pronto, eu acho que este mecanismo das open calls é um mecanismo muito simples, permite que, no essencial, empresas portuguesas concorram a ambientes complexos de projetos internacionais, de uma forma muito simples, já que o tipo de candidaturas que são exigidas são sempre candidaturas muito simples, nomeadamente, na maior parte dos casos, uma candidatura típica para uma open call europeia não ultrapassa mais de 10 páginas. Digamos que é algo que com 2 ou 3 dias de trabalho facilmente se consegue montar, sendo que também as exigências que depois são colocadas também são relativamente flexíveis. Ou seja, enquanto que normalmente num projeto europeu a nossa preocupação, para além de servir os nossos interesses, acaba por também ser o de servir os interesses públicos, que nestes casos são representados pela Comissão Europeia. No caso das open calls, o grau de exigência é um pouco mais reduzido, já que eles são vistos como subcontratações dentro do projeto europeu e são vistos como extensões àquilo que este projeto europeu, em concreto, desenvolveu. E, portanto, aquilo que eu recomendo vivamente é que estejam atentos a este mecanismo das open calls. O montante de financiamento é razoável e o grau de esforço exigido é, penso eu, relativamente baixo. Muito obrigada, César, pelo teu testemunho. E penso que estamos na altura de passarmos à próxima apresentação, aos próximos oradores. Portanto, a SONAI vem representado com a Ana Machado Silva e o Miguel Gomes, que nos vão apresentar o projeto Zero Defects 4.0, os dados ao serviço da redução de defeitos. E, antes de mais, queria dar os meus parabéns à equipa do Zero Defects 4.0, porque o EIT Manufacturing está a financiar 27 projetos de inovação em 2020 e este foi o projeto selecionado pelo EIT Manufacturing para representar a nossa comunidade no EIT Awards. Portanto, parabéns, muito bom. E sem mais demoras, passo então a palavra à Ana, que irá começar a apresentação. Muito obrigada. Obrigadíssima, Ana. Isto é uma pequenina maldade, não é? Colocar-nos a fazer uma apresentação depois das duas excelentes apresentações que tivemos. Vamos tentar estar à altura, pelo menos para vos apresentar aqui o nosso projeto Zero Defects 4.0. Portanto, que problemática é que nós estamos aqui a tratar neste projeto?
o professor Américo já referia este ponto e que, de facto, nós na Sonae Arauco vivemos-lo diariamente, que é, de facto, o desafio de assegurar um alto nível de qualidade dos painéis produzidos de uma forma que seja consistente, nomeadamente na categoria de painéis decorativos que depois são usados em clientes industriais nas áreas do mobiliário, da construção, da decoração de interiores, dos pavimentos, de facto um mercado bastante competitivo. E aquilo que temos assistido, se calhar nos últimos 10 ou 15 anos, tem sido um aumento das exigências e dos padrões de qualidade desses mesmos clientes industriais e, portanto, a Sonae Arauco fornece alguns dos grandes produtores a nível europeu e mundial nestas áreas de aplicação que referi. De facto, aquilo que vimos também é que, por uma questão de competitividade, por uma questão também de oferta ao mercado, por uma questão de diferenciação de produto, as combinações desses mesmos painéis, desses mesmos produtos, têm vindo a aumentar, têm vindo a multiplicar-se. Com isso, vem a tal complexidade também de gestão, depois ao nível da produção e desta garantia de qualidade. E também algo que temos visto muito é, de facto, o impacto que os painéis com qualidade subóptima têm, não só do ponto de vista depois da satisfação do que são essas mesmas encomendas de cliente, mas também da geração de desperdícios, nomeadamente desperdício de tempo e de matérias-primas, que foram efetivamente gastos depois a produzir, de facto, produtos com qualidade subóptima. E, portanto, neste projeto, no Zero Defects, aquilo que fizemos foi, de facto, olhar, tentar atacar esta temática e tentar atacá-la de que forma? Portanto, a hipótese que nós tínhamos era se poderíamos, e capitalizando até numa visão de fábrica 4.0 que a Sonae Arauco já tinha, num conjunto de iniciativas internas que já estava a desenvolver, nomeadamente desta capacidade de visualizar digitalmente uma parte do processo através de Digital Twin, desta captura de dados que já estava a ser feita. A hipótese que colocamos aqui foi, de facto, se poderíamos usar os dados em conjunto com a inteligência artificial para melhorarmos esta nossa capacidade de prevermos defeitos, portanto, aqui uma abordagem preditiva ao ponto da qualidade e depois, através dessa capacidade de prever, de podermos então efetivamente otimizar, maximizar a qualidade e reduzir esse tal desperdício de recursos que tão importante é. E, portanto, o projeto o que é que reúne? Reúne entidades nacionais, para a qual convidamos também um laboratório grego da Universidade de Patras, também com vasta experiência na investigação aplicada a contextos industriais, e aquilo a que nos propusemos no âmbito de uma call de inovação do EIT Manufacturing foi, de facto, desenvolver um sistema de suporte à tomada de decisão em contexto industrial, nomeadamente em contexto de chão de fábrica, que nos permitisse aqui trabalhar a área da qualidade e ajudar aqui, de facto, nomeadamente indústrias de processo, foi com essas indústrias em mente que pensamos em desenvolver o projeto, portanto, ajudá-las a ter aqui uma ferramenta que pudesse também orientar na tomada de decisão em termos de qualidade. Como caso de uso, para termos este contexto real de desenvolvimento e depois também de experimentação, de validação, escolhemos aqui, de facto, o contexto dos painéis decorativos produzidos pela Sonae Arauco, exatamente porque traziam aqui, do ponto de vista da complexidade e da importância da maximização da qualidade, também um bom caso de estudo para desenvolvermos. E, portanto, meu colega Miguel vai agora apresentar um pouco o que é que foi a metodologia de trabalho, os resultados e a própria arquitetura da solução que desenvolvemos. Obrigado, Ana. Então, convencidos nós e partindo do pressuposto do nosso projeto, em que conseguiríamos trazer valor a partir de todos os dados que temos, e dado o número de parceiros envolvidos, começamos por mapear e fazer compreender o nosso processo produtivo. Isso foi a primeira fase do projeto. Portanto, aqui temos um sumário desse processo produtivo, onde começamos com a entrega das nossas matérias-primas. Entrega das matérias-primas, essa que tem sempre dois eixos.
tem um eixo principal, que é a entrega da nossa matéria-prima principal, que é a madeira, seja reciclada ou não reciclada, onde existe um processo de transformação da madeira em partícula ou fibra, consoante o processo produtivo, onde temos um processo de prensa, seguido de uma lixagem das placas já de aglomerado ou de MDF, sendo que existe depois uma armazenagem e uma entrega ao nosso cliente final, ou então uma utilização na produção de painéis revestidos, que é o nosso Focus. O outro eixo que nós temos é o eixo onde estamos centrados neste projeto, é o eixo do papel, onde a matéria-prima são rolos de papel seco esse que pode ser branco, que pode ser colorido, que pode imitar uma madeira ou que pode imitar outros padrões. Esse papel sofre um processo de impregnação, é armazenado e depois é usado também aqui no processo que está aqui identificado como melamine, onde então serve para revestir a nossa placa que foi produzida no eixo de produção e que é entregue aos nossos clientes como produto final para ser usado na construção ou em mobiliário. Portanto, olhando para os dados, nós, como o professor Américo referiu no início, existem várias fases de maturidade nos projetos de indústria 4.0 ou nas indústrias, e portanto nós posicionamos num nível onde a aquisição de dados é feita há muitos anos, onde a integração é feita, onde a análise é feita e portanto a primeira fase do projeto foi entender como é que conseguiríamos trazer todos estes dados para responder à nossa questão ao nível da melamina, que é: vamos ter defeitos ou não vamos ter defeitos nesta produção? Portanto, partindo de uma análise apenas de dados. Próximo slide, Ana, por favor. O segundo processo, então, uma vez entendido o processo produtivo, a segunda fase foi modelar os nossos processos de produção, portanto, eles já estariam, usando dados reais, portanto, eles já estariam modelados, e a partir de toda a aquisição de dados já existente e de todo o histórico, e neste universo da melamina, independente de termos muito mais variáveis, mas não com o mesmo histórico, conseguimos partir de um universo de cerca de 600 variáveis que podemos utilizar, e portanto essas variáveis não se centram apenas no processo da melamina, mas em todos os processos anteriores, ou seja, também entramos sempre em jogo com uma rastreabilidade dos nossos produtos para, a partir da produção da melamina, conseguimos entender tudo o que aconteceu até lá. Entendido os dados por parte dos nossos parceiros, temos algumas reuniões, alguns workshops para identificar em equipa, também com o negócio, claro, com os colaboradores, os colegas da fábrica de Oliveira do Hospital, encontrar os parâmetros-chave que impactam a qualidade. Alguns óbvios, outros menos óbvios, que têm impacto no processo. A partir daí, trabalhar muito nos modelos de previsão e não apenas centrarmos num, mas encontrarmos a melhor combinação possível de modelos para respondermos à nossa pergunta. Uma das nossas chaves de sucesso, que achamos nós, e como estamos a falar de defeitos, temos até, para cada tipo de defeito, um tipo de modelo especial ou específico, porque o histórico e os fatores que influenciam esse defeito são particulares. Uma vez feito esse trabalho, ter uma interface de utilizador que nos ajude ao suporte de decisão que a Ana falava anteriormente. Ana, por favor. Partindo para os resultados e o status atual do processo. Portanto,
o nosso entregável em termos de projeto, o que é visível para o utilizador da nossa fábrica, e este utilizador é um conjunto de pessoas e de funções, é uma dashboard que tem 3 perspectivas. Uma perspectiva passada, uma perspectiva presente e uma perspectiva futura. A perspectiva passada é a perspectiva onde nós vamos olhar para os resultados dos nossos modelos, perceber o quão fiáveis eles são, perceber em que estado de maturidade esses modelos estamos, onde é que falhamos mais, onde é que acertamos mais, e com base nessa parte da dashboard, nessa componente da dashboard, podermos evoluir o nosso modelo. Porque nós não queremos que o nosso modelo seja resultado de um dataset que surgiu em 2020, em março de 2020, queremos que seja constantemente atualizado de acordo com as novas variáveis que vamos tendo, com os novos insights que vamos tendo. A parte presente é a parte onde podemos acompanhar a nossa produção em real time, em tempo real. Neste caso estamos a ver 3 linhas de produção e para essas 3 linhas de produção sabemos sempre qual é a probabilidade de termos um defeito. Eu vou olhar aqui, porque o nosso tempo vai-se escutando, vou olhar aqui para a linha 9, onde, por exemplo, temos uma probabilidade de ocorrência, neste momento, de um defeito relacionado com o processo de impregnação. E não só temos essa indicação, como também temos a recomendação de como devemos agir ao nível da linha, ao nível dos set points da linha, para evitar que esse defeito aconteça. Portanto, estamos sempre a falar de uma situação em que a produção, nós temos todas as componentes necessárias para executar a produção, mas ainda não executamos e, portanto, estamos na altura ainda de poder atuar. Ana, por favor. Muito rapidamente, olhando para a arquitetura, portanto, isto já é uma arquitetura mais não tão elaborada como a que o César apresentou. Claro que depois, no detalhe, temos todos esses componentes, mas é uma arquitetura mais orientada já a uma plataforma comercial, onde basicamente também temos o nosso servidor OPC-UA, a aquisição de dados de PLCs e também de device IoT que fomos adquirindo no processo. Temos um edge industrial, temos um conjunto de extratores para os datasets que depois usamos nos modelos de inteligência artificial. Todos os dados da fábrica integram na nossa plataforma de cloud. Temos um storage em time series, o storage para os datasets. Temos um Machine Learning Studio onde desenvolvemos os modelos e onde disponibilizamos as APIs para a execução desse modelo esse que depois, não nesta fase ainda, mas que a posteriori queremos containerizar e colocar no Edge para poder atuar em tempo real sobre o streaming de dados, portanto não tendo a questão da latência com a comunicação com a cloud, e depois por fim a componente do Decision Making que se materializa na dashboard que falei no slide anterior. Ana? Em termos de benefícios esperados e impactos, portanto, como o Miguel dizia, nós estamos neste momento a iniciar a validação, o piloto desta solução num contexto industrial. Nós esperamos aqui diferentes tipos de benefícios, de um ponto de vista, primeiro, dos nossos colegas em chão de fábrica, uma maior visibilidade do que está a acontecer num determinado momento no processo e o que poderá vir a acontecer, e também com esta recomendação de tomada de decisão. Portanto, nós vemos aqui muito também o papel da tecnologia como expandindo as capacidades também dos nossos colegas nas suas diferentes funções em contexto fabril.
Também, obviamente, aqui, do ponto de vista depois da própria gestão das linhas, da própria gestão também da componente de produção, aqui uma capacidade de ter esta vista holística, não é? O que se está a passar nas diferentes linhas, o que se está a passar nas diferentes categorias de defeitos também. E, portanto, estimamos que esta solução Zero Defects possa também melhorar a qualidade dos painéis produzidos, exatamente por esta maior visibilidade sobre o que é que está a acontecer, o que é que poderá acontecer e de que forma se poderá atuar. Tudo isto, obviamente, que esperamos que também permita uma melhor utilização de recursos, e recursos de tempo, recursos naturais, como matérias-primas, nomeadamente madeira e outros, que por via de facto de maximizarmos aqui a qualidade terá um impacto que esperamos que seja também relevante. Como a Ana dizia e bem, e aqui um bocadinho em jeito de remate, este projeto foi de facto selecionado pela comunidade IT Manufacturing para representar a categoria de inovação, portanto é para nós também um enorme orgulho podermos defender aqui o projeto e este grupo de parceiros, já agora grupo de parceiros que inclui aqui obviamente as competências industriais, as competências na área da ciência dos dados, nesta aplicação em contexto industrial, também nas áreas de IoT e plataformas digitais, portanto reunimos aqui um conjunto muito interessante de parceiros e como vos dizíamos, de facto o projeto está nomeado, a Ana já o referiu e portanto se quiserem também espreitar um bocadinho mais do que é o projeto e portanto darem-nos aqui um gentle nudge, podem então votar, também vos deixamos aí o link. E pronto, deixamos também os nossos contactos e já continuaremos a conversa convosco. Obrigadíssima pelo convite mais uma vez. Muito obrigada, Ana e Miguel, pela apresentação. Já estamos em cima da hora, mas temos aqui uma pergunta do António Almeida, que gostava realmente de saber como este tipo de tecnologia está a ser recebido pelos operadores da fábrica. Bem, eu diria que a recepção é bastante positiva. Porquê? Porque os operadores das nossas fábricas têm como objetivo executar os nossos planos de produção da maneira mais eficiente possível e com o máximo de qualidade. Portanto, esse é o foco deles. Se este tipo de tecnologia fosse mais uma tecnologia, algo para eles usarem, a recepção, apenas nesse sentido, a recepção não seria a melhor. No entanto, nós temos um passado já muito longo de termos sistemas de aquisição de dados e de mostrarmos em tempo real o que é que se está a passar. Com estes sistemas nós conseguimos dar contexto, ou seja, eu num processo de melamina, de prensa de melamina, se eu tenho uma temperatura de um prato, essa temperatura fora do contexto diz-me pouco. E, portanto, nós com um sistema destes damos informação. Claro que isto é um caminho longo. Nós sabemos que em 2021 não vamos poder tomar decisões automáticas para evitar que ocorram defeitos. Mas conseguimos dizer, atenção, papel partido é um defeito que ocorre muito neste processo. E atenção que nesta ordem tens uma alta probabilidade de ter um papel partido. E tens uma alta probabilidade de ter um papel partido porque o principal contribuinte para este acontecimento é a baixa umidade que o papel impregnado tem. E como tal tu podes agir desta maneira. E portanto são recomendações em tempo real, úteis, que são bem recebidas pelos nossos operadores. Nesta fase, claro que a decisão final ainda vai estar nas mãos deles, mas vão ter muito mais dados para poderem atuar de uma forma consciente. Excelente. Muito obrigada mais uma vez pela vossa apresentação e pela resposta às perguntas. Vamos agora passar à última apresentação de hoje, que é a Jazil, o Luís Oliveira, vai nos falar como tem sido a evolução da transformação digital numa PME cá em Portugal. Portanto, só para lembrar, nós, o Inesctec, está no fundo a coordenar o IT Manufacturing RISE Hub Portugal. Portanto,
portanto, é o Regional Innovation Scheme, no qual Portugal participa. E para isso tivemos um projeto chamado Digital Transformation in Risk Countries a Jasil foi um dos projetos que foi escolhido numa Open Call precisamente para fazer esta avaliação de maturidade e roadmapping tecnológico. Portanto, vamos ver como é que a Jasil tem lidado com todas estas questões da implementação da Indústria 4.0. Muito obrigada, Luís, por estar connosco hoje. Olá, Ana, obrigado, boa tarde a todos. Eu vou então apresentar o enquadramento desse projeto, mas vou antes também fazer uma pequena apresentação do que é a Jasil, para que se perceba melhor como é que a Jasil evoluiu nesta ferramenta e neste tipo de serviços. A Jasil foi fundada em 48, tem já alguns anos, só em 86 é que começou a exportar e só em 2010 é que foi certificada pela ISO, porque até então fazia produtos só para aftermarket e o cliente não exigia esse tipo de certificação. Mas rapidamente percebeu que isso era um caminho que queria seguir e logo em 2015 fez uma parceria com o Instituto Kaizen para dar um salto da qualidade. A Jasil é uma metalomecânica de precisão, fabrica peças para motores e tem um processo produtivo algo abrangente. Esta é a evolução em número de trabalhadores, portanto, de 2000 até a data atual, duplicou o número de trabalhadores e tem fabrico de produto próprio em peças para motores, nomeadamente cambotas e engrenagens, e tem também fabrico de subcontratação, ou seja, de peças para outros setores, produtos de cliente, todos eles com um nível de precisão médio-alto. Exportamos 85% do que produzimos, principalmente para a Europa e um pouco para o norte da África. O outro lado do Atlântico não é ainda um mercado que tenhamos. Em termos de processo produtivo, temos desde o forjamento, a maquinação, seja torno ou centro, temos retificação, por termos produtos de elevada precisão. Fazemos também engrenagens, porque as peças para motores muitas vezes precisam de rodas dentadas. E temos, pronto, depois a parte da embalagem e marcação, etc. A Jasil tem também um departamento de concepção e desenvolvimento, quer para desenvolver produto próprio, quer para ajudar os clientes a desenvolverem o seu próprio produto. Já há uns anos que tenho apostado na robotização e há cerca de 2 anos entrou num projeto cofinanciado pelo Portugal 2020 em parceria com a Inesctec e com a Vanguarda para a implementação da logística interna e da gestão de ferramentas de apoio à maquinação. A nível de controle de qualidade, a Jasil inicialmente utilizava as formas tradicionais de equipamentos manuais para fazer o controle da produtividade, da qualidade do produto. As não conformidades têm várias origens, sejam elas relacionadas com o processo, com a condição das máquinas, do ambiente, dos equipamentos de medida, do operador, enfim, estão aqui de alguma forma sintetizadas algumas das causas, digamos assim, da não conformidade. A Jasil, utilizando os métodos tradicionais de medição, com aparelhos manuais, apesar de já ter alguns anos integrado no seu próprio ERP os resultados e a análise desses resultados, rapidamente verificou que a componente humana era um forte handicap para o resultado, na medida em que a forma como o operador manipulava os equipamentos de medida, assim os resultados eram melhores ou piores.
percebeu rapidamente que tinha que, sempre que possível, eliminar a componente humana e passar, tanto quanto possível, a medições automáticas, robotizadas, por tratar-se de peças de elevada tolerância e precisão, era necessário retirar o erro humano. Entretanto, estávamos já também num nível de conectividade do nosso chão de fábrica bastante elevado e surgiu a oportunidade de recorrermos a um open call do IoT Manufacturing para avaliar a situação em que a Jasil se encontrava. Esse projeto terminou no fim do mês passado, portanto há uns dias, e pronto, foi muito importante porque avaliou a Jasil e percebemos que a Jasil estava num estágio 3, num estágio de visibilidade, e definiu também quais eram os passos seguintes a dar para esta questão da indústria 4.0 e também direi eu, da qualidade 4.0. É um passo que a Jasil decidiu dar e quer dar porque o novo mercado onde a Jasil quer estar posicionado é mercado muito exigente, seja ele relacionado com a indústria automóvel ou outras semelhantes, e onde o desperdício e os defeitos são questões muito importantes, não só para os nossos clientes, como também para a Jasil, na medida em que estamos num mundo competitivo muito, muito elevado e, portanto, é na redução do desperdício interno e na máxima eficiência onde nós temos que nos concentrar. E, portanto, como diria eu, desta Open Call resultou do levantamento feito que a empresa, a Jasil, estaria num nível 3, digamos assim, e que passos terão de ser dados para evoluir para o nível 4 e seguintes. Esse trabalho foi feito e, portanto, o resultado final foi apresentado, o relatório final foi apresentado há uns dias, e foram definidas um seu número de ações de curto e médio prazo que estão a ser implementadas para prosseguirmos esse caminho. Daí também resultou mais ou menos em paralelo neste caminho que já estamos a traçar em relação ao gero de defeitos, digamos assim, que nós já vencemos com a introdução de equipamentos de medida que não dependem da ação humana, reduzimos a componente do erro humano, mas continuamos a não conseguir prever quando é que o erro vai acontecer. E então, por isso, nós, em parceria com o Inesctec e com o nosso fornecedor do ERP, submetemos uma nova candidatura agora, muito recentemente, precisamente para conseguirmos dotar as máquinas de alguns sensores e de alguns elementos suplementares e fazer análise de dados e controle estatístico de forma a prevermos quando é que o erro poderá vir a ocorrer antes dele ocorrer, por forma a podermos atuar e evitar que esse erro ocorra e nos aproximarmos mais do zero defeitos. Este projeto, que ainda não iniciou, porque já foi apresentado e, portanto, estamos à espera que ele seja aprovado, mas, independente disso, também nos estamos a preparar, digamos assim, para o iniciar. Vai ter este conjunto todo de ferramentas, quer de hardware, quer de software, que os meus colegas falaram anteriormente e que eu me dispenso de estar aqui de novo a repeti-los, mas basicamente vão ter o mesmo resultado, digamos assim. É nós, a partir de dados recolhidos a partir de sensores ou de dados recolhidos a partir de características dos produtos, possamos prever quando é que vai ocorrer um defeito e possamos corrigir tudo o que for necessário para que esse defeito não ocorra.
E, portanto, vamos ter todas estas ferramentas de hardware e de software. Algumas já estão implementadas, outras vão ser desenvolvidas agora no desenvolvimento deste projeto, precisamente para conseguirmos atingir esse zero defeito. Diria também que a Jasil está neste momento já a projetar uma nova fábrica e da projeção desta nova fábrica é necessário incorporar logo em projeto todas estas questões para que a nova fábrica comece com estes problemas resolvidos. Era isto que eu tinha para apresentar. Espero ter sido de algum modo esclarecedor. Estou disponível para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, Luís, pela esta explicação. Acho que é muito útil para as empresas que estão a pensar iniciar esta jornada. Claro que já tivemos aqui a pergunta do Fernando Barão, não é? Se era possível nós digitalizarmos as empresas sem primeiro organizá-las, não é? Ou dizendo que corremos o risco de estar a digitalizar a desorganização. Quer comentar esta observação, Luís? Eu concordo que convém fazer alguma organização prévia antes de começar a digitalizar, mas se bem que podem ser feitas em paralelo. A Jasil deu um grande passo nessa matéria quando, em 2015, teve uma parceria com o Instituto Kaizen, que muito nos ajudou a organizar e a arrumar. Eu hoje a Jasil ainda não está no nível que eu gostaria que estivesse, mas no nível em que nós estamos hoje, eu de alguma forma, quando vejo fotos de há 10 anos atrás, fico de algum modo embaraçado, porque pronto, a Jasil era desarrumada como são muitas das pequenas e médias empresas portuguesas. E é muito importante arrumar, é muito importante organizar, é muito importante ter isso direito, mas também é muito importante informatizar e utilizar estas novas tecnologias. Eu até acrescentaria mais, eu dizia que as empresas daqui a uns anos focavam-se muito em promoverem o seu negócio com ações de marketing e campanhas que custavam até muito dinheiro em marketing. Investindo em indústria 4.0, fidelizam-se clientes e abrem-se portas que muitas vezes o marketing não consegue abrir. E, portanto, eu acho que isto Muito tem bem, que ser uma coisa para consumo próprio. Muito obrigada, estamos mesmo em cima da hora, faltam-nos 2 minutos e queria chamar agora todos para o painel. Realmente ficámos muito em cima da hora e eu sei como é que é agora com os eventos online. Nós praticamente não temos qualquer tipo de buffer entre um evento, uma reunião, um webinar e já estamos a saltar para a próxima reunião. Portanto, dentro de 2 minutos já estamos todos atrasados para a próxima reunião e por isso eu vou fazer apenas um statement final e vou-vos fazer um desafio a cada um de vocês. Portanto, no AT Manufacturing nós temos agora um novo ciclo a começar, portanto no próximo ano, em janeiro, começa a nova call e queremos trazer participação das empresas portuguesas. As calls são sempre em 3 pilares, portanto inovação, educação e criação de novos negócios e portanto eu agora vou-vos pedir que em 2 palavras ou 2 frases o que é que vocês diriam em 2 palavras ou em 2 frases de encorajamento para os nossos participantes para 2021? Naturalmente no tema que estamos a falar, não é? Da implementação da indústria 4.0. Voluntários para começar? Eu posso começar, Ana. Eu diria que
até do percurso que a Sonai Arauco tem feito e que noutros negócios dentro do grupo Sonai temos feito também, nós começamos a perceber que de facto, e o Luís dizia, não é? Há aqui uma base de investimento em tecnologias que de facto depois vão trazer o seu valor, mas nós já percebemos também que haverá aqui uma parte de ciência dos dados, que é de facto onde depois muitas vezes está o valor destas tecnologias. E portanto o que eu diria é que estes projetos no âmbito de redes como a do ATM Manufacturing, que congregam não só este lado das indústrias, das empresas, mas também o lado da investigação aplicada e do que de melhor se faz no mundo a estes níveis, e portanto esta oportunidade de casamento destas duas áreas dá bons frutos, e portanto eu diria que é aqui o espaço ideal também para se reunirem estes esforços e para se desenvolverem estes projetos. Muito obrigada. Não foram duas frases, não foram duas palavras, estava muito bem. Sorry. Miguel? Não. Ana já disse César? muita coisa. Eu vou dizer avançar com dizer duas confiança. palavras. Não, Como? 3. Avançar com confiança. Avançar com confiança. Perfeito. Para rematar o que a Ana referiu. Ana, eu posso exatamente, também posso fazer aqui um último statement e começava apenas por salientar uma palavra muito importante, multidimensionalidade, que é talvez a maior dificuldade da indústria 4.0, é multidimensional e, portanto, o que eu sinceramente acho que as organizações, em particular as empresas portuguesas, deveriam procurar fazer no próximo ano, a quem ainda não fez, era uma análise de maturidade para as suas dimensões principais, e isso vai decididamente ajudar terrivelmente a identificarem o melhor caminho de desenvolvimento neste contexto. Perfeito, muito obrigada. César. Ana, pronto, eu não posso deixar de referir a nossa situação atual, que nos impediu de ir para o terreno da forma que nós gostaríamos de fazer. Portanto, o meu primeiro desejo para o próximo ano é o de que esta situação do Covid-19 se resolva rapidamente e a gente consiga ir para o chão de fábrica e fazer novas experiências, novas demonstrações. E, por último, gostaria também só de salientar uma tendência que nós estamos a prever para os próximos anos, que é o da exploração da inteligência artificial em contexto industrial, que, quanto a mim, até ao momento tem sido que tem tido um impacto muito reduzido. Ainda não tem sido fácil percebermos de que forma que a inteligência artificial pode ser utilizada, mas essa é a perspectiva que eu coloco para o próximo ano e para os que seguem. Obrigado. Excelente, César. Muito obrigada. Luís. Eu diria a todos os empresários que não se sentem familiarizados com este tipo de tecnologias e que têm algum receio de darem passos porque não dominam esta área, para se associarem a entidades parceiras, como por exemplo o InescTech, que seguramente depois os resultados vão ser bons. Muito obrigada a todos pela participação. Resta-me apenas fazer os agradecimentos finais. Toda a equipa do Serviço de Comunicação do InescTech, do Tech for Industry, também aos nossos parceiros nesta aventura, que é o INEGI e a FEUP. Agradecer aos nossos oradores e também à Creative Cluster, que esteve a produzir este evento. Muito obrigada a todos e até breve.